Salve, salve, pessoal! Bom, vamos lá, começando mais um estudo de mercado, tá? Quero falar com vocês agora algo muito importante, tá? Que é a correlação Ibov mini índice. Patrick, eu já sei isso, não sabe não. Porque eu vou te explicar a importância disso, tá? O ponto é o seguinte, pessoal. Todo mundo sabe que o mini índice é o Ibov acrescido de juros, beleza? Ou seja, o Ibov é o ativo mãe. Qual o problema? O mini índice, ele negocia um volume muito maior do que o Ibov, o derivativo do mini índice, tá? Só que tem gente que fala que não importa, porque senão só vai fazer confusão. Tem gente que fala que realmente é importante, tá? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a correlação existe. Eu, Patrick, gosto de usar. Me ajuda. Por quê? Vocês já perceberam que o gráfico do Ibov ele é mais limpo que o do mini índice? A gente tem uma janela, pessoal, tá? Que é o seguinte: o mini índice ele abre e ele fica esse tempo aberto. O Ibov, quando ele abre, ele fica esse tempo aberto. O que que isso implica? Isso implica que dentro dessas regiões de tempo, espaço-tempo, a gente tem o mini índice negociando, enquanto o Ibov não está negociando, tá? Ou seja, a gente tem horas, tem momentos que o mini índice vai estar precificando algo que o Ibov não vai precificar. E aí a gente entra em um outro dilema, que é, ok, uma hora vai precificar. E aí, quem é que vai corrigir a distorção que o mini índice teve? Ou que o Ibov teve? É o mini índice que corrige? É o Ibov que corrige? Não tem regra. Não tem regra. O ponto é, existem momentos que a gente vai ver, vamos fazer a mesma cor aqui, ó, que a gente vai ver um mini índice desenhando isso e um Ibov desenhando isso. Ou seja, nós vamos ter momentos que o Ibov ainda vai estar se segurando numa região, que o Ibov ainda vai estar em cima de um suporte. Porém, o mini índice não. O mini índice vai estar mostrando o gráfico dele uma outra coisa. O que, que é o ponto? A gente vê reação entrando. A reação que entra faz isso aqui com o Ibov. Ó. O que, que vai acontecer com o mini índice? Todas as vezes? Não. Pode ser que o mini índice vai fazer isso aqui, ó. Pode ser que ele vai vir bater aqui em cima e vai cair, tá? Só que neste cenário que o mini índice faz isso, o que que a gente vai justificar, entre aspas, essa movimentação? Ah, foi uma manipulação. E tá errado? Não. Por quê? Porque o Ibov também poderia ter feito isso aqui, ó. Deixado um pavio para baixo, né? Só que o que que isso é muito ruim? Porque agora a gente está vivendo essa dinâmica. Então eu vou colocar os dois gráficos aqui lado a lado para mostrar para vocês. Agora a gente está vivendo essa dinâmica. Então, ó, a gente tem aqui gráfico de 4 horas do mini índice, gráfico de 4 horas do Ibov. Tem até mais candle, né? Ó, o que acontece, pessoal? O Ibov, o mini índice, quer dizer,
Deixa eu botar no de 60. Olha aqui, ó. O Ibov, a gente tem esta movimentação de alta. O Ibov, pessoal, ainda está se segurando nessa região do gráfico de 1 hora, que é o 134, 133, 600, que inclusive nem testou assim, bem testado a região ainda, tá? Só que no mini índice, o que a gente tem? No mini índice, a gente tem esta movimentação de alta. E pelo mini índice, por pouquinho, essa região foi perdida. Só que pelo mini índice, a gente tem também um outro fundo perdido. Então, vocês concordam que no mini índice dá para eu ver uma estrutura de baixa pouquinho se formando, enquanto no Ibov a gente também tem essa movimentação. Só que ele está vindo testar o fundo referência ainda. Isso cria um desconforto muito grande para poder operar, tá? Por quê? Porque pelo mini índice eu vou ficar tentando vender nesses topinhos. Pelo Ibov, a expectativa ainda é ver esses topinhos serem rompidos. Por quê? Porque a gente ainda não perdeu o fundo da referência. Tá bom? Então, bom. Patrick, eu quero ver o outro lado. Existe um outro lado? Existe. Qual é o outro lado? É um lado de que pouco importa isso. Por que um lado que pouco importa isso? Porque se a gente coloca aqui no gráfico de 4 horas, tempo gráfico maior, né? A gente encara essa região como uma região toda. Então, a gente tem o mini índice se segurando, porque pavio não é rompimento, e a gente tem o Ibov também se segurando. Só que, pela força a qual a gente viu este movimento, principalmente a volta dele, pós IOF, e aqui no Ibov, pós IOF, a gente tem uma falha nesse rompimento de topo. E aí no Ibov já se caracteriza uma falha de rompimento de topo. Logo, este fundo vira alvo. Alvo que foi liquidado hoje no Ibov. Logo, onde é que está a próxima liquidez? Aqui em cima. Ou seja, o preço deveria subir e estopar essa região. Por quê? Porque ainda não perdemos esse fundo. Já o mini índice, a mesma coisa. Ele liquidou esse fundo. Logo, ele poderia subir e romper o topo. Concordam que nesse cenário a leitura dos dois casa? A leitura dos dois casa? Patrick, qual é o certo? Não sei. Não tenho certo. Você precisa construir uma narrativa e tomar pontos, tomar risco em pontos que fazem sentido com essa narrativa sua. Tá? Então, vocês viram que na primeira opção, que era o mercado não testou, pelo gráfico de 1 hora, o mercado não testou a região do Ibov ainda. E
no mini índice já testou e está para perder? Eu tenho divergências. Como que o mesmo ativo me mostra coisas diferentes? A única diferença deles é que um tem juros, outro não. Agora, essa segunda narrativa que eu fiz, eu tenho o mesmo cenário para ambas. O fundo já foi liquidado. Então, o que é a premissa mais importante desse meu desenho todo? É que o fundo, por causa desse topo, já foi liquidado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever isso daqui. Alvo liquidado. Eu vou pegar uma seta. Calma aí. Curva aqui, ó. Eu vou pegar uma seta e deixar marcado aqui. Por quê? Eu preciso saber que esse alvo já foi liquidado. É importante que eu saiba disso, que esse alvo já foi liquidado. Ou seja, a gente tende a buscar aquela liquidez lá de cima. Dá para escrever nesse negócio? Deixa eu ver. Não. Tá? A gente tende a buscar essa liquidez. Deixa eu tentar diminuir aqui. Na verdade, eu vou colocar aqui, ó, alvo. Tá bom? Por quê? Porque agora, vai dar certo, eu vou ser estopado, sei lá. Só que agora eu tenho uma narrativa que é coerente. Então, eu vou fazer a mesma coisa lá do outro lado. Então, se eu estou com essa narrativa, tá? Se eu estou com essa narrativa, eu preciso procurar movimentos compradores, né? O cenário está perfeito ainda para eu comprar? Não tá. Mas eu preciso procurar movimentos compradores. E aí, como é que eu vou achar esses movimentos compradores no mini índice? Ó, eu tenho aqui, pelo gráfico de 15 minutos, que esse meu topinho foi rompido. Ou seja, eu posso traçar essa referência daqui, ó. Eu tenho aqui uma região de 50%. Que isso aqui pode ser uma armadilha para o pregão de amanhã, tá? Pelos 5 minutos, eu tenho um ponto interessante para comprar aqui embaixo, próximo à mínima, que aí eu concordo que é arriscado, porque se ele for lá, pode ser que ele vá querer perder essa região, né? Mas eu tenho um cenário também do quê? Desse meu topo ser rompido. Opa. E aí, se esse topo do 137.200 for rompido, o cenário fica melhor ainda. Pô, Patrick, mas aí não é um ponto que vale a pena tentar vender lá pela narrativa dos dois? Não. Por quê? Porque aí pela narrativa dos dois eu estou operando esta movimentação de baixa. Se eu estou operando essa movimentação de baixa, meu 50% está aqui no 138. Então eu posso arrancar isso aqui fora.
E eu posso considerar o 139 como região de alvo. Ou seja, eu tenho que ter cautela para vender nesse 139. Sacou? Eu tenho que ter cautela. Tá? Então, assim que eu vou levar o meu gráfico para o pregão de amanhã. Eu estava com muita dificuldade em entender o cenário. Por quê? Porque eu tinha essa divergência do mini índice do Ibov, né? Não estava batendo as duas. E agora eu tenho aquele topo duplo lá em cima, que eu preciso liquidar ele. Então, basicamente, o que eu vou levar para o meu mini índice amanhã? Isso daqui, ó. Por quê? Se porventura eu perder esse fundo, 134.520, o que eu tenho para dizer para vocês? Pessoal, a minha leitura estava errada. Tudo bem, vou tomar um stop. Né? Só que jamais poderão dizer que a minha leitura não estava coerente. Agora, a minha leitura era coerente. A minha leitura é coerente. Né? Ou seja, mesmo que eu queira vender, dá para tentar um fecha fora, fecha dentro aqui, nesse 137.200, beleza, pode dar, mas é um trade curto. É trade para pegar aí 300, 400 pontos, por exemplo. Né? 400, 500 pontos. Entendeu? Então eu vou levar o meu gráfico do mini índice desse jeito para amanhã. Tá? Desse jeito. Esse topo do 137.370 faz sentido eu tentar trabalhar vendido nele, porque ele é o topo referência do gráfico de uma hora, né? Se eu romper o gráfico de uma hora, eu vou ter o de 4, o de 1, o de 15 e o de 5 alinhados, tá? Então, assim que eu vou levar o meu gráfico do mini índice para o pregão de amanhã, pelo gráfico de 15 minutos, desse jeito. E o meu gráfico do Ibov vai como? Vai pelo 1 hora. Desse jeitinho aqui, ó. Vamos ver aqui a referência do gráfico do Ibov? Como que tá? Ó, essa minha venda tá em cima dos 50%. Eu vou arrancar ela fora. Vou tomar risco em cima dos 50%. Pronto, aqui, ó. Ou seja, se eu quiser vender, tem que ser pelo menos no 138, né? Olha como é que são as diferenças, as distorções. É o meu topo do gráfico de uma hora, tá? Ou seja, por isso que o meu topo do gráfico de uma hora no mini índice está em um lugar e no Ibov está em outro. Porque uma hora do mini índice do Ibov está distorcido. O 15 minutos está distorcido? Não. O 4 horas está distorcido? Não. Os 5 minutos está distorcido? Também não. Mas o 4 horas tá. O 1 hora tá. Entenderam a lógica? E aí, para complicar a carochinha mais, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o seguinte. A gente pode ir para o gráfico do dólar e olhar que o dólar me conta o quê? Que o dólar está claramente numa movimentação de baixa. Né? Só que é uma movimentação de baixa que está dando sinais de cansar, devido a alguns rompimentos de topo que a gente teve. Se for para eu querer vender o dólar, é aqui no 5.640, acreditando na continuidade do movimento, troca de polaridade lá dos 60 minutos, né? Tem várias confluências para vender ali, tá? Se porventura o dólar abrir esse movimento de baixa, perdendo os 5.777, a gente também pode vender o dólar numa volta aqui nos 5.600, né? A gente também pode vender ele aqui. Só que ele precisa perder aquele fundo. Ou seja, graças a Deus, essa correlação é difícil de ter ela, da gente transformar isso num mantra, mas a minha leitura
do gráfico de 4 horas do Ibov e do mini índice, ela está alinhada com o gráfico de 1 hora do dólar, ela está alinhada com o gráfico de 4 horas do dólar, com o de 15 e com o de 5. Se eu vou vender o dólar no ponto certo ou não, são outros 500. Mas, viram que o conjunto da obra está alinhado? Tá? Era esse recado que eu queria dar para vocês no dia de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.